Antônio de Pádua veio de uma família nobre. Seu pai, Martino Alfonso de Buglione, era um cavaleiro do rei e orgulhava-se de ser descendente de Goffredo de Buglione, famoso líder da Primeira Cruzada. Ao ser batizado, recebeu o nome de Fernando, mas depois de fazer seus votos religiosos, escolheu o nome Antônio, que mantém um significado semelhante ao seu nome original. Enquanto Fernando significa corajoso em tempos de paz, Antônio pode ser interpretado como aquele que luta bravamente pela paz. Desde jovem, Fernando não demonstrou inclinações para a guerra, mesmo sendo iniciado nas habilidades militares, como era comum entre os nobres de sua época. Ele se destacava por seu caráter contemplativo e devotado à oração. Aos 15 anos, decidiu seguir sua vocação religiosa, entrando para os cônegos regulares da Santa Cruz, uma ordem agustiniana em Lisboa. Durante 8 anos, ele se dedicou aos estudos teológicos na Abadia de São Vicente, afastando-se das disputas internas que afetavam a ordem na época. A Europa de seu tempo estava em intensa transformação, com mudanças sociais e políticas que afetavam também a Igreja. Nesse contexto, Fernando conheceu a história de 5 franciscanos martirizados no Marrocos, que lhe causaram uma profunda impressão. Ao receber os corpos desses mártires em Coimbra, ele decidiu deixar a ordem agustiniana e se unir aos franciscanos, adotando o nome de Antônio em homenagem a São Antônio do Deserto, padroeiro do mosteiro em que se estabeleceu. Antônio desejava atuar como missionário na África, mas sua saúde debilitada o forçou a retornar. Uma tempestade levou seu navio à costa da Sicília, e logo depois ele participou de um encontro significativo dos franciscanos, conhecido como Capítulo das Esteiras, onde conheceu muitos irmãos da ordem. Sua humildade e dedicação chamaram a atenção do irmão Graciano, que o levou para o eremitério de Monte Paolo, onde Antônio passou um ano em oração e penitência. O talento de Antônio como pregador se revelou durante um sermão improvisado em Forlì, que encantou todos os presentes. A partir daí, ele passou a pregar em várias regiões da Itália, sempre promovendo a paz em tempos de conflitos civis e combatendo as heresias que ameaçavam a Igreja. Ele era um defensor fervoroso da justiça e criticava duramente os nobres que negligenciavam o bem-estar do povo. Santo Antônio também se destacou por sua eloquência e conhecimento teológico. Fundou o primeiro centro de estudos franciscanos em Bolonha, em 1223, e tornou-se uma figura influente dentro da ordem. Sua missão se estendeu para outras regiões, incluindo a França, onde combateu a heresia dos cátaros, ganhando o título de Martelo dos Hereges por sua habilidade em derrotar argumentos contrários à fé cristã. Após a morte de São Francisco de Assis, Santo Antônio retornou à Itália, onde se estabeleceu em Pádua. Lá, escreveu seus famosos sermões, uma obra que até hoje é considerada uma referência em teologia cristã. Seus discursos atraíam multidões, e sua reputação como pregador e defensor dos pobres cresceu rapidamente. Ele viveu seus últimos anos em Pádua, dedicando-se à oração e ao auxílio dos necessitados, falecendo em 13 de junho de 1231. Santo Antônio é conhecido não apenas por seus sermões e ensino, mas também pelos milagres que lhe foram atribuídos. Um dos mais famosos é o Milagre dos Peixes em Rimini, onde, após ser ignorado pela população local, pregou para os peixes, que se reuniram para ouvi-lo. Outro milagre notável é o da mula que se ajoelhou diante da Eucaristia, provando a presença de Cristo no sacramento. Sua canonização ocorreu rapidamente, em 1232, pelo Papa Gregório IX, que reconheceu sua santidade e os muitos milagres realizados por sua intercessão. Ao longo dos séculos, Santo Antônio de Pádua se tornou uma das figuras mais veneradas do cristianismo, conhecido como o Santo dos Milagres, sempre invocado pelos fiéis que buscam auxílio e proteção. Seus sermões são estudados até hoje, servindo de guia para pregadores e uma fonte de inspiração para a vida cristã. Oração. Recordamos também a oração Sic Aeris, se você procura, composta pelo irmão Juliano de Ceyer 2 anos após a morte do santo e muitas vezes entoada na Basílica de Santo Antônio em Pádua. Se você está à procura de milagres, eis que a morte, o erro, a calamidade e o diabo são postos a voar. Eis que os doentes se tornam saudáveis.
O mar acalma, as correntes quebram-se. Os jovens e os velhos pedem e encontram saúde e coisas perdidas. Os perigos recuam, as necessidades desaparecem. Isto é atestado por aqueles que experimentaram a proteção do Santo de Pádua. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no início e agora e para sempre sempre. Amém.